está na influência de trazer esse alimento espiritual a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui já conhecem a pessoa do pastor Beto, nosso reverendo, nosso Abraão, meu pai na fé, amém? Crescendo junto lá, né? Sempre sendo doutrinado pela pessoa dele, na pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Está aqui mais uma vez para nos abençoar. Eu gostaria que vocês colocassem sobre seus pés, amém? Glória a Deus. Um ato de agradecimento ao nosso Deus. Vamos aplaudir a Deus pela vida do reverendo pastor Beto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem muito o que falar, não. Pai é pai, filho é filho. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui neste aniversário, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, te dando graças por 4 anos de vitórias, até que o Senhor tem nos ajudado. Pai, continua conosco, fazendo o melhor nessa obra, uma obra, meu Deus, que tem tudo para crescer, para desenvolver, para ser uma bênção, alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E todos que estão aqui nessa noite, fale conosco, Senhor, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Nós tomamos posse, Glória Bachás, da tua presença, tomamos posse do teu Espírito Santo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quantos podem aplaudir a Deus? Aplaude no nome de Jesus. Louva a Deus com seus lábios. O Espírito de Deus está sobre nós. Nós chamamos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Irmãos, estamos trazendo uma igreja, um abraço da igreja do Vale de Jatobá, a nossa sede. Já não costumo falar de sede, não, mas é a nossa sede da região, aonde Deus deu início de muitas coisas dessa região. Louvamos a Deus por estarmos aqui com o pastor Marcelo, um dos bons pastores da nossa região. Estive aqui, até voltei aqui para nós falarmos. Estive aqui no dia 31 de março, quando essa igreja veio para este local. Preguei sobre Ageu 2:8, quando diz: minha prata, meu ouro, diz o Senhor, nessa casa a glória do Senhor será maior do que a da primeira. E nós temos certeza disso. E essa noite não é diferente. Não é porque é aniversário. Deus vai falar conosco no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem está aberto, diga amém. Então coloca a mão sobre o seu coração. Pense na sua casa um pouquinho. Meu Deus, enquanto nós estamos aqui na tua casa, guarda toda a nossa família e cobre com o sangue de Jesus. Nós proibimos a Satanás. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Sobre a nossa casa não vale encantamento. Sobre a nossa casa não vale, meu Deus, nenhuma maldição. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Guarda os pais, guarda os filhos, guarda os irmãos, guarda todos que não estão aqui. Onde estão, sejam alcançados, curados, sarados, em nome de Jesus. Quem concorda, diga graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós temos vários irmãos, né, que são do Vale de Jatobá, que estão abençoando essa casa. Eu vi o pastor Alexandre chegando, a família do pastor Alexandre. Daqui a pouco chega a pastora Janice, alguns pastores que ainda vão passar por aqui. Vários irmãos que estão aqui, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Bom, irmãos, hoje às 5 horas da manhã, eu levantei 4:30 da manhã e 5 horas estava orando na igreja. Nós estamos orando na igreja 5 horas da manhã durante 31 dias, todos os dias, com frio, com sol, com chuva, nem o que vier, é o propósito. 31 dias orando 5 horas da manhã. Mas os irmãos não podem ir 5 horas da manhã, nós podemos orar em casa. Os que não podem 5 horas, nós temos praticamente todo dia. Nós temos horário de 7 horas da manhã. Quem não pode, amanhã, segunda-feira, nós temos o culto dos guerreiros de oração. E 5 horas da manhã, ajoelhado na igreja nessa manhã, Deus me deu o que eu vou falar aqui para essa igreja. Os irmãos do Vale, outra denominação, aquilo que você receber, receba também, porque é muito importante. E o tema é, pastor Marcelo me deu um tema livre, mas o tema que Deus me deu é esse aqui: o que precisa para uma igreja crescer e desenvolver. O que precisa? Primeira coisa que uma igreja precisa é de gente. Quem concorda comigo, diga amém, Jesus. Gente, chega aqui nessa igreja cheia de cadeira.
não tem pastor, não tem ninguém cantando, gente vai passar naquela rua ali. Eu estava ali dentro do carro ouvindo o louvor dos irmãos. Passou uma paz, passou a polícia militar, passou as pessoas, eu só observando, todos pararam para ouvir um pouquinho do que estava cantando aqui. Porque tem gente cantando, tem gente adorando. Um dia nós estávamos lá no Vale de Jatobá, pastor Alexandre. Um dia nós estávamos no Vale de Jatobá e o pastor tinha me designado para fazer um culto 10 horas da manhã. Nós tínhamos um culto 10 horas da manhã. E alguém falou assim: vai dar certo esse culto? Eu falei: meu irmão, já deu certo. Tudo está ligado na terra, está ligado nos céus. E Deus vai fazer a obra. Irmão, valeu só isso. O culto não foi muito tempo, não. O culto durou 6 meses. Mas 6 meses que os irmãos, que iam 10 horas da manhã, iam para o culto. E a história mais linda que eu tenho dos 6 meses é uma mulher que está na igreja até hoje. E ela tem um salão de beleza. Ela trabalha com manicure. Ela é uma mulher que tem um salão abençoado. E essa mulher passou um dia um sufoco muito grande. Brigou com o esposo, brigou com os filhos, queria abandonar tudo. E 9h30 da manhã, ela pegou uma corda. No Vale de Jatobá nós tínhamos, não tinha aquelas, para quem conhece, não tinha os apartamentos, eram muitas árvores. E ela falou assim: vou suicidar 10 horas da manhã. E quando ela passou na porta da igreja, o Espírito Santo tocou nela e ela entrou. Ela entrou com a corda. Ela entrou chorando. E eu estava pregando, e eu perguntei ao Jacques assim: vê o que aquela mulher está chorando? Dá uma chegadinha lá. E eu fiquei incomodado, pastor Marcelo, porque não vi ninguém chorando daquele jeito. E ela chorava porque ela queria morrer, suicidar, tirar a vida. Ela estava passando um sufoco muito grande. Eu ali pregando a palavra de Deus. Depois eu conversei com ela. Ela aceitou Jesus. Ela batizou nas águas. Ela se tornou membro. E até hoje ela está lá. E eu te pergunto: se aquela igreja não tivesse aberto 10 horas da manhã, será que ela seria salva? Quantos que vão passar nessa rua? Talvez, Marcelo, pastor Marcelo, por um orgulho, eu sou do bairro, sou nascente, como nós temos orgulhosos no Vale de Jatobá, é capaz de passar na porta da igreja, e lá para dentro dos anjos, e lá para os... Orgulho, isso é orgulho. Isso é orgulho, pessoa orgulhosa. Passa na porta da igreja e não entra. Mas a palavra é a mesma, lá na Marroca, lá no Chile, lá na África, aqui para vocês. Mas muitos passarão ali e serão tocados quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver cantando, porque Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da palavra e da verdade. Você pode aplaudir a Deus por isso? Diga aleluia e diga graças a Deus. Abre os seus lábios e dá glória a Deus, meu irmão. Estou falando de uma porta aberta, tem que ter gente. Eu fui coordenador de jovens. Quando o pastor Benedito estava vivo lá em Contagem, ele chamou, pastor, eu não tinha nada a ver com Contagem. Eu era aqui do pastor Henrique, pastor de Ibirité. Dolores nem pensava em ir para Ibirité, outros pastores. E em 1986, eu era coordenador em Contagem, lá eu fiz muitos discípulos. Hoje tem muitos pastores que surgiu da minha época de pregação dos jovens. Eu sempre fui esforçado. Oração, jejum, busca. Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes 12: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quem está entendendo, diga bem, Jesus. Eu me lembro de uma vigília, irmãos. Como é que Deus salva as pessoas? Eu lembro de uma vigília, 3 horas da manhã. Peguei os jovens da região, falei: vamos para o monte, vamos. Pedimos autorização dos pastores, era presidente que estava comigo, diretoria, e fomos para o monte. Quando estamos no monte orando, lá 3 horas da manhã, eu vejo alguma coisa branca vindo assim, meu Deus do céu, o que é aquele? Uns começaram a pular, havia que era anjo, outros começaram a falar em línguas, não era nem anjo.